E aí, turma? Hoje nós vamos falar sobre vias de administração, ok? As vias de administração, elas são a porta de entrada do medicamento no corpo da pessoa. Então, nós temos três tipos, né, de vias de administração que são subdivididas em várias vias diferentes. Tá? Então, elas se dividem em três grandes grupos, que são a via tópica, a via enteral e a via parenteral. O que quer dizer cada uma delas? A via tópica é aquela na qual você vai ter efeito local. Você administra o medicamento e esse fármaco ele vai apresentar o efeito no local específico onde está sendo administrado. Ok? Então, por exemplo, a administração de pomadas na pele, né, por via cutânea, colírios oftálmicos, soluções otológicas, tá bom? Aerossóis, né, a nível intranasal. Então, todas essas nós consideramos como parte da via de entrada por via tópica, tá? Já a via de administração enteral, a característica dela é de efeito sistêmico e que normalmente, né, no caso de todas as vias de característica enteral, elas passam por algum órgão do tubo digestivo. Tudo bem? Então, desde a boca até os órgãos do tubo digestivo, até o ânus. Então, se passa por algum desses órgãos do tubo digestivo, nós consideramos como via enteral. Tá bom? E a via parenteral, o nome já diz, ela é paralela ao tubo digestivo. Ou seja, não passa, ela entra no corpo sem passar por nenhum órgão do tubo digestivo. Tá bom? Então, exemplos da via enteral, né? Nós temos três. Nós temos a via oral, nós temos a via sublingual e a via retal. Qual é a característica de cada uma delas? A via oral é aquela via que passa pelo trato gastrointestinal. Ela é administrada pela boca e o fármaco, né? O medicamento, ele é deglutido. E por ser deglutido, ele desce pelo esôfago até chegar ao estômago, ao intestino delgado, onde vai ser absorvido e mandado para o fígado, onde irá realizar o chamado metabolismo de primeira passagem. Ok? Então essa é a característica da via oral. A via sublingual, ela tem a seguinte característica. Ela é administrada abaixo da língua e abaixo da língua ela vai ser absorvida por mucosa lingual, pela mucosa lingual que vai estar aqui abaixo da língua e vai permitir com que se chegue aos vasos sanguíneos o mais rapidamente possível, o mais rápido possível até chegar, por exemplo, na veia cava superior. Então, ela é usada, por exemplo, quando você precisa administrar algum medicamento de forma rápida, com urgência. Por exemplo, devido estar com angina de peito, está infartando, né? Toma uma nitroglicerina para poder tentar equilibrar esse ritmo cardíaco e diminuir esse desconforto cardiovascular, certo? Então, a via de absorção sublingual, ela tem uma absorção muito rápida, tá? A via de administração sublingual, tá bom? Já a via de administração retal, ela tem também a natureza enteral, muito embora ela não passa ela evita, né, passagem pelo trato gastrointestinal e pelo fígado, né? Então, ela é administrada via reto, e tem maior parte da absorção dela pelo intestino grosso, né? Então, por conta disso, né, devido ao fato da motilidade intestinal, ela pode ter um pouco de perda, digamos assim, do seu efeito completo, né? Então ela depende um pouco da motilidade intestinal para poder ter uma maior ou menor disponibilidade na circulação sanguínea,
ok? Mas também é considerado enteral porque o reto também faz parte do trato gastrointestinal, tudo bem? Já a parenteral entra na circulação sanguínea sem necessariamente ser sem passar por nenhum órgão do tubo digestivo. Então nós temos a intradérmica, a subcutânea, a intramuscular e a endovenosa, tá bom? Qual é a característica de cada uma? A intradérmica, ela é colocada imediatamente abaixo da pele, tá? Então, entre a epiderme e a derme, bom? Colocada mais especificamente na derme. Ela é usada para medir, por exemplo, reações de hipersensibilidade, para testes como o PPD, né, para a tuberculose, para aplicação da própria BCG, que é a vacina da tuberculose. Então, todas essas são aplicadas por via intradérmica, né, porque vai ser a melhor forma de entrada na circulação por parte desses medicamentos ou vacinas, tá? Já a via subcutânea, ela é colocada na tela subcutânea, ou seja, abaixo da derme, na hipoderme, que é a camada de gordura que está abaixo da pele, ok? Então a absorção dela é mais lenta pelos capilares, que é justamente porque é colocada na camada de gordura, e existem algumas vacinas que são melhores administradas por essa via, que é o caso da vacina anti-sarampo, por exemplo, né? Ou injeção de insulina, que é colocada na região do colote, né? Que você eleva a camada de tecido para poder afastar a pele, para poder administrar abaixo da pele. Então, tecidos que têm uma boa camada de gordura, né? Como a região abdominal, é uma via de escolha para administração subcutânea. Já a intramuscular, ela é administrada na musculatura, como o próprio nome diz, a 90 graus, ou seja, em ângulo reto, e preferencialmente aplicada em músculos volumosos, né, como o deltoide, que é esse aqui, na região glútea e também na coxa. Okay? E a intravenosa, ela é administrada diretamente na veia, ou seja, mais profunda, tá? Quando há necessidade de ação imediata do medicamento, por exemplo. Tá? Então ela é feita ou na veia jugular, aqui no pescoço, ou na face anterior do antebraço. Tá bom? E essas daí são as principais vias de entrada. Aliado, para conhecer além das vias, é interessante que nós saibamos as formas farmacêuticas, né? A forma que os medicamentos foram construídos para facilitarem a sua administração. Então, nesse caso, nós temos formas farmacêuticas sólidas, semissólidas, líquidas ou gasosas. Bom? Então, por exemplo, a utilidade dessas formas farmacêuticas foi justamente para poder, digamos assim, ter maior facilidade. Por exemplo, para a criança, é muito mais fácil para ela ingerir um determinado fármaco por gotinhas, né, de forma líquida, do que ingerir um comprimido, tá bom? Então, dentre essas formas sólidas, por exemplo, nós temos os comprimidos, as cápsulas, as drágeas, né? As formas semissólidas, nós temos as pomadas, os cremes, os supositórios, os géis. Já as formas líquidas, nós temos as soluções, né, as injeções, os xaropes, né, as gotas. E as formas gasosas, nós temos os sprays e os aerosóis. Tudo bem? Então é isso. Tá? De via de administração, esse é o resumão. Se você quiser mais detalhes, aí você vai ter que estudar. Tá bom? Dá uma lida em todo o material e no livro também, ok?